Bom dia, irmãos. Vamos começar nossa EBD? Qualquer irmão que quiser orar para nós começarmos. Santo Deus, bendito como Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Queremos, Senhor, te glorificar pelo ar dos nossos pulmões, Senhor, que nos ajuda a levantar vivo nessa manhã. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelo frio, Senhor, pelo calor, pelo canto dos passarinhos, Senhor, e pela beleza da vida que tu, Senhor, que é o autor de todas essas coisas, nos dá. Queremos aprender mais de ti, Senhor, ouvir a tua palavra, conhecer mais o Deus que nos salvou, que nos amou primeiro, Senhor. Amém. Nos ajude, Senhor, a te amar por tudo que já fizeste, Senhor. E nos ajude a te conhecer para te amar mais ainda, Senhor. Nos inclina ao amor a ti, Senhor, ao amor uns aos outros. Traga em paz, Senhor, os outros irmãos que estão por vir. Inspire, Senhor, o teu servo a divulgar, Senhor, a compartilhar conosco a tua santa palavra e que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo e nós possamos ser mais e mais assemelhados a Ele, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. E o atributo que nós vamos estudar hoje é o atributo da santidade de Deus. A nossa intenção é dividir esse atributo em 3 aulas. Tá? Essa primeira aula nós estudarmos a etimologia da palavra, o significado da palavra, o que é a santidade de Deus na Bíblia, como ela é aplicada a Deus. Na segunda aula, nós vermos o atributo comunicável em si, como a santidade de Deus, naquela medida em que o Senhor proporcionou e quis, segundo a sua boa vontade, Ele nos comunicou a santidade. E na terceira aula, como esse atributo é manifestado através da sua justiça. A ideia original, inclusive, era falar a respeito da justiça de Deus, mas não faria sentido nós começarmos pela justiça, uma vez que muitos, inclusive, muitos autores dizem que a justiça de Deus não é um atributo em si, mas ela é uma manifestação da santidade de Deus. Então, nessas 3 aulas, que é a nossa intenção, eu não vou começar com um texto bíblico, eu vou começar com algumas definições para que nós possamos entrar no texto, no tema, entendermos o tema, e na segunda metade da aula, em cada uma das aulas, nós vamos abordar um texto, expor um texto e ver como essa aula, como esses termos e esse atributo é aplicado. Então, a respeito da santidade de Deus, primeiro dizer que a palavra utilizada na Bíblia para santo é a palavra kadosh. Você já deve ter ouvido falar, tem igrejas que têm esse nome, até às vezes com uma grafia diferente do nome hebraico em si, enfim. Mas o significado da palavra, o sentido da palavra original significa separado, cortado. Algumas vezes ela é utilizada no sentido de esplendor e de sagrado. Então, ela é uma palavra proeminente no Antigo Testamento e é aplicada primariamente a Deus. Disso a gente já pode inferir que não é correto pensar na santidade de Deus como uma qualidade moral ou religiosa primariamente. Então, a sua ideia principal é a de uma posição ou uma relação existente entre Deus e a criatura, ou a criação. Então, nas Escrituras, em sentido original, a santidade, ou a palavra santo, tá? Que é uma palavra utilizada ou encontrada na Bíblia 900 vezes, então você pode perceber que é uma palavra proeminente, são 900 vezes que você encontra essa palavra kadosh ou seus derivados na Bíblia, e isso é muito. Então, nas Escrituras, em sentido original, a palavra santo ou santidade denota que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Então, não é correto, ainda que não seja correto afirmar ou fazer uma relação de um atributo principal de Deus, né? Nós estudamos no início que Deus é um Deus simples,
ou seja, não é composto por partes. Então, tudo que há em Deus é Deus. Então, ainda que não seja correto essa ideia de que há um atributo principal, se fosse possível nós destacarmos um atributo apenas a título de estudo, se fosse possível isso, nós destacaríamos, não seria equivocado destacar a santidade como um atributo central e fundamental de Deus. A santidade nas Escrituras é sempre mencionada como a sua perfeição central e suprema. Rudolf Otto, que é um teólogo luterano do século XX, numa obra muito conhecida chamada O Sagrado, eu vou abrir aspas para ele aqui, ou pelo menos mencioná-lo, ele considera a santidade de Deus como aquilo que é mais essencial em Deus e como algo que não se pode pensar conceitualmente e que inclui ideias como inacessibilidade absoluta, ou seja, nossa mente nunca vai compreender essa santidade, tamanha a distância, né? O sentido original da palavra é a relação, é a distinção, é a posição de Deus em relação a nós. Lembre-se, o sentido original da palavra não é uma qualidade moral ou ética de Deus. Ela possui sim essa característica, e nós vamos estudar, mas ela não é o sentido primário da palavra santo ou santidade nas Escrituras. Então, ele continua dizendo que ela denota muitas vezes um domínio absoluto e uma majestade temível, no qual desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta, essa santidade, e uma consciência ou sentimento de condição de criatura, quando o homem pecador se depara com essa santidade, com essa distinção que há em Deus, que leva a um auto-rebaixamento absoluto. Então, nós podemos perceber que, nesse sentido, da posição de Deus em relação à criação, mesmo antes do pecado, mesmo antes da queda, ou ainda quando da glorificação, ou seja, quando nós estivermos libertos do pecado, ainda assim, nesse sentido, a santidade de Deus, ela permanece exatamente igual, ela não foi alterada. Por não ser um atributo moral, em primeira instância, ela é também um atributo moral, mas por não ser primeiramente ou primariamente um atributo moral, veja que a relação entre Deus ser mais elevado, Deus ser sobremodo excelente em relação à criação, mesmo antes da queda, essa condição de Deus não mudou. Era exatamente igual a que é hoje. Deus era muito mais distinto, muito mais elevado, muito superior a toda a criação e do que a soma da criação. Veja, não só em relação entre Deus e nós, mas se nós somarmos toda a criação, todos os homens juntos e todos os seres viventes juntos e todas as estrelas e o universo, se nós pudéssemos somar toda a criação nesses bilhões e bilhões de anos-luz que há nas galáxias, toda a soma da criação, em comparação a Deus, ela ainda é muito mais rebaixada. Toda essa soma da criação, se fosse colocada numa balança, e do outro lado estivesse Deus, se isso fosse possível, apenas para termos didáticos, Deus ainda seria muito mais elevado e muito superior, numa posição absolutamente distinta, e nós vamos ver isso no texto que nós vamos abordar daqui a pouco. Os puritanos diziam que a santidade, eles costumavam dizer, é a coroa permanente de Deus. Ela é o brilho de todas as suas perfeições. Então não seria equivocado afirmar que a santidade é o pano de fundo para tudo mais que a Bíblia declara sobre Deus. Se deduz então que tudo associado com Deus deve ser também santo. E nós vamos ver alguns textos aqui. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Eu separei 7 textos, todos muito próximos uns dos outros, para facilitar a leitura. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Como eu disse, são 900 vezes que a palavra santo é mencionada, então eu poderia escolher diversos textos. Então eu escolhi textos próximos para facilitar a leitura. Êxodo capítulo 12, versículo 6. Alguém pode ler? 12, isso, 12, 6. Então, a sua igreja ou o seu povo é chamado a ser uma santa assembleia. O capítulo 16, versículo 23.
De Êxodo ainda. Amém. Então, o descanso instituído pelo Senhor é um repouso santo. Capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por vocês que tomar seu nome. Então, aqui Deus está demonstrando que o seu próprio nome, que é a soma ou a referência de todos os seus atributos, o seu próprio nome é santo. Vamos agora para Deuteronômio, caminha um pouquinho mais na sua Bíblia aí, no capítulo 7, no versículo 6. Porque o povo santo é o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, o povo do pacto é um povo santo. Vamos agora para o livro dos Salmos, ler mais 3 textos nos Salmos. O primeiro no capítulo 2, no versículo 6. Isso. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Então, Sião é o santo monte do Senhor. Você está vendo como a palavra é proeminente? Ele sempre, quando se refere às coisas que são atribuídas a Deus ou que estão relacionadas a Deus, estão sempre relacionadas ao nome santo ou em santidade. Vamos ler agora o capítulo, deixa eu ver na ordem aqui, 20, versículo 6. Penúltimo texto. Agora sei o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, onde vossa salvadora é a sua mão direita. Então, a sua morada é o santo céu. E por último, o capítulo 47, versículo 8. Isso. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Isso. Então, o trono no qual o Senhor se assenta é um trono santo. Então, eu peguei algumas referências com essa palavra no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tá? Todo o ensino do Antigo Testamento ele é reforçado, ele é repetido, porém, nós vamos encontrar no uso da palavra um reforço ou uma ênfase na Santíssima Trindade. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito de Deus, ele é declarado como santo 91 vezes, tá? É a quantidade de vezes que o Espírito de Deus é dito como santo. Nós vamos ver em João, no capítulo 17, não precisa ler, tá? Que o Deus de amor é o Pai Santo e que Jesus é o Santo de Deus, em Marcos 1, por exemplo, ou em João 6,69. Então, a ênfase do uso da palavra santo no Novo Testamento recai sobre a Santíssima Trindade. Então, ainda sobre o uso da palavra santo ou santidade, se referindo a Deus nas Escrituras, nós pegamos algumas referências, ou eu separei aqui algumas definições do Arthur Pink, na obra sobre os atributos de Deus, que nós estamos usando como norte nas nossas aulas. E Pink faz algumas definições a respeito daqueles termos de antropomorfismo que nós comentamos aqui, e como nós poderíamos entender esses termos nas Escrituras. Ele diz assim, o poder de Deus é a mão ou o braço de Deus. Então, sempre que você lê algum texto que se refere à mão de Deus, como, por exemplo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, quando você lê assim a mão de Deus, você pode se lembrar que o atributo que está sendo mencionado ali é o poder de Deus. Quando você lê alguma referência aos olhos de Deus, nós
estudamos aqui, lembra que nós lemos aquele texto em Zacarias que fala a respeito dos 7 olhos de Deus que estão sobre a terra? Então, quando você lê esse antropomorfismo, você pode fazer referência à onisciência de Deus, ao conhecimento pleno, infinito e perfeito que Deus tem. Quando você lê a respeito das entranhas de Deus, Pink fala que a intenção do autor é comunicar as misericórdias de Deus. Quando fala da sua duração, da duração de Deus, está falando a respeito da eternidade. E no assunto que nós estamos tratando hoje, Pink vai, não só Pink, né, mas o utilizando, mas todos os comentaristas são unânimes em dizer que a palavra ou o atributo da santidade, ele é relacionado à majestade de Deus. Então, sempre que você identificar algum texto que trata da majestade de Deus, esse texto está fazendo a sua referência, a sua posição mais elevada. A distinção que há entre o rei e os vassalos e os servos. O rei está no trono, num lugar muito distinto, muito superior, muito mais elevado, no qual os servos não podem alcançar. Os vassalos, os súditos estão numa posição muito rebaixada em relação ao rei. O rei tem direito de vida e morte sobre os vassalos, sobre os seus súditos. Então, essa é a intenção das Escrituras quando alertam ou quando nos mostram a respeito da majestade de Deus. É mostrar que ele está numa posição muito distinta. O aspecto moral e ético, nós vamos entrar nele daqui a pouco, mas ele não é a ideia original da utilização da palavra santo. É mostrar a ideia original, o sentido primário, é mostrar que Deus está numa condição, numa posição, numa relação à criatura muito superior, incomparável, que é inacessível à nossa condição mental, à nossa intelectualidade. Nós não podemos imaginar como Deus está mais elevado do que nós. Então é como se nós pegássemos o Pedro, a Helena, a Esther, o Isaac, o Noah, como se nós víssemos eles assim, sentados aqui na igreja, se reunissem, digamos assim, e começassem a tratar, por exemplo, dos rumos do Brasil. Qual seria a melhor medida econômica? Qual a lei que deveria ser implementada? Como resolver as questões de imposto, ou de defesa das fronteiras, ou de segurança? Se nós víssemos essa cena, nos soaria absurda. Nós olharemos para eles e talvez nós riríamos e para nós ia ser algo que não faria sentido. Então, ainda que toda analogia esconda mais do que mostre, né, apenas para termos didáticos, nós podemos pensar nesse sentido, somos nós falando ou debatendo a respeito da santidade de Deus. Nós somos como essas crianças, que nós não podemos atingir, nós não temos capacidade para atingir o nível tão mais elevado e tão superior que o Senhor está. Então, por que nós então nos damos o trabalho? Por que nós fazemos isso? Porque as Escrituras revelam, e por isso nós, em todos os temas, mas principalmente nesse tema, nós devemos nos ater muito às Escrituras, porque como nós estamos falando sobre algo que não está acessível à nossa capacidade intelectual, nós temos que ficar apenas com as informações que as Escrituras nos dão. Então, Deus está numa condição muito mais elevada, muito superior, a sua santidade não pode ser concebida por nós. Nós podemos nos reunir e debater e tentarmos chegar a algumas conclusões e nós não vamos alcançar o nível da distância que há, tá, entre a condição de Deus, a distinção que Deus possui sobre a criação. Ela não é compreensível a nós. Então, você vai ver muito a utilização desse binômio. Pode falar. Melhorar um pouco mais do nosso lado, a gente não consegue entender o que está revelando. Quanto mais. De fato. O final. Sobre. É verdade. Então, sobre o que está revelado, nós temos a capacidade de compreensão, porque se está revelado. Juntamente com a revelação, Deus nos concedeu o seu Santo Espírito. Então, aos regenerados que receberem iluminação do Espírito Santo, eles podem alcançar o entendimento daquilo que está revelado. Porém, com relação à santidade, como nós falamos no início, não é possível destacar um atributo de Deus em relação aos outros. Porém, para termos didáticos, se isso fosse possível, não seria um equívoco falar da santidade.
A santidade é um atributo proeminente. Ele é o brilho, como nós vimos lá no início, ele é o brilho das outras perfeições de Deus. Tudo que Deus faz é santo. Você viu a comunicação lá dos termos do Antigo Testamento? O seu descanso é um descanso santo, o seu trono é um trono santo. E santo, lembre-se, tem a conotação moral e ética que nós vamos ver. Mas essa palavra santo está sendo utilizada num sentido de mais distinto. Então o seu trono ele é mais distinto, ele é mais elevado do que os outros tronos. A sua morada ela é mais distinta, ela é mais elevada. Ela é proeminente, completamente distante das outras moradas. O seu descanso ele é perfeito, ele é mais elevado, ele é superior a um descanso comum que não é dado pelo Senhor. Então essa é a intenção das Escrituras. Então sempre que você vê esse binômio majestade, ou melhor, a utilização desse antropomorfismo, né, de majestade ao Senhor, de concedendo majestade a Ele, é a tentativa de comunicar a santidade de Deus. E nesse sentido, só o Senhor é santo. Mas não é um atributo comunicável? Como eu disse, na aula seguinte, na aula da semana que vem, nós vamos ver em que medida esse atributo é comunicável. Eu já adianto que os textos que serão usados na semana que vem serão textos basicamente do Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos ver como esse atributo é comunicado de alguma maneira, tá? Mas essa é uma visão secundária da utilização da palavra santo. Então, nesse sentido de que Deus é mais proeminente, Deus está sobremodo elevado e distinto em relação a toda a criação, só o Senhor é santo, como diz em Apocalipse no capítulo 15, no versículo de número 4. Então, passando para essa ideia dupla que as Escrituras trazem a respeito da palavra santo, sim, existe o aspecto ético e moral. Como nós estamos estudando na primeira carta de João aos domingos, você lembra qual é o tema principal da carta que nós estamos estudando? Quem lembra? Qual é o tema principal? Já tem uns domingos aí para trás que nós recebemos, que nós tivemos essa mensagem, essa exposição. Qual é o tema principal da carta de João, da primeira carta? 1 João 5,13. É para saber se nós somos cristãos. Isso, esse é a intenção da carta, é a intenção. Mas qual é a mensagem que o Túlio trouxe? Essa é a intenção principal, né? Como o Túlio diz, pão, pão, queijo, queijo, né? Mostrar quem é crente e quem não é crente. Mas qual é a mensagem principal? Nós lemos, né? Que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então esse é o segundo aspecto que as Escrituras trazem a respeito da santidade de Deus, ou seja, a sua superioridade ética e moral. Porém, essas ideias não podem ser desassociadas, tá? Não pode haver uma separação da questão ética e moral na santidade de Deus com a sua condição mais distinta em relação ao restante da criação. Até porque a sua condição mais distinta e mais elevada em relação a toda a criação se dá justamente porque ele é muito mais excelente moralmente. Ele é muito mais elevado eticamente e ele é a fonte de toda a moralidade. Então, em virtude da sua santidade, ele não pode ter comunhão com as trevas. E esse é o conteúdo negativo. Então, por Deus ser santo, nele não há trevas nenhuma. Não há trevas alguma. Então ele não pode ter comunhão com as trevas. O texto que nós até mencionamos ainda agora, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então há uma superioridade também, uma elevação ética e moral em Deus. E daí deriva a sua superioridade em relação à criação. E, como nós acabamos de ver, o conteúdo positivo é a sua excelência moral, a sua perfeição ética e a sua pureza infinita. Veja, é algo que nós não podemos alcançar na nossa mente, uma pureza infinita. Não, é uma pureza que não... como Paulo fala a Timóteo, por exemplo, em 1 Timóteo, né? É o Deus que vive numa luz que é inacessível. Nós não podemos alcançar. Nós estamos tão distantes que nós não podemos nem ver e nem ter a compreensão dessa santidade. Essa é a condição de Deus em relação a toda a criação. Então nós vamos chegar ao texto
como eu disse que a nossa intenção era essa, na segunda metade, são 9h30. Vamos a um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Versículos de 1 a 8. Como eu disse, nós poderíamos utilizar muitos textos, né? São 900 vezes que a palavra kadosh ou seus derivados, a palavra santo, são utilizadas nas escrituras. Ou seja, você tem 900 possibilidades de texto para fazer referência ou utilizar como exemplo. Porém, não à toa eu escolhi esse texto de Isaías, não à toa eu escolhi o profeta Isaías, que ele tem um termo proeminente ou um termo preferido no seu livro, que é o Santo de Israel. Isaías utiliza muitas vezes a palavra ou o termo o Santo de Israel. Ele se refere a Deus como sendo o Santo da nação, o Santo de Israel. E nós vamos ver que esse texto do chamado de Isaías diz muito a respeito do porquê ele utiliza esse termo, ou passou a utilizar esse termo. Vamos ler do versículo 1 ao 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos fazer a exposição de alguns desses versículos, mas nós não vamos esgotar o texto, nem será semelhante a uma mensagem, porque não é a nossa intenção. Vamos utilizar apenas os versículos que fazem sentido para a nossa aula a respeito da santidade de Deus. Então, Isaías, apenas para contextualizar, ele era um homem de nascimento nobre. Ele transitava na corte real. Ele era um homem que tinha uma vida, de certa forma, estabilizada. O próprio livro dele diz que ele era casado, tinha 2 filhos, tinha uma condição razoável financeiramente, transitava na corte. Então, o que faria esse homem abandonar essa condição de vida estável, que é o que muitos dos homens naturais buscam? O que faria esse homem abandonar essa condição para denunciar o pecado de Judá e de Israel e confrontar 4 reis? Ele mesmo diz que profetizou, seu ministério durou durante o reinado de 4 reis. Nós acabamos de ler que o primeiro é o rei Uzias, né? Depois Jotão, seu filho, Acais e, por fim, Ezequias. Ele ainda viveu, provavelmente, durante 5 anos no governo de Manassés. Uzias, teve um reinado bem longo em Israel, em Judá, no caso, né? Ele era rei do Reino do Sul, ele era rei de Judá. Uzias governou durante 52 anos. Ele começou a governar com 16 anos de idade e morreu aos 68 anos. Então, assim, teve um governo bem longevo. Ele é o 2º rei mais longevo em Israel e em Judá, só atrás justamente do próprio Manassés, que é o rei que o matou. Pela tradição, a Bíblia não diz, mas pela tradição judaica ele morreu cerrado no meio. Então, Manassés reinou, que foi um péssimo rei, foi um rei ruim. Manassés reinou durante 55 anos no Reino do Sul, em Judá, e Uzias reinou 52 anos. Então, o que leva esse homem a escolher abandonar essa estabilidade e ao ponto de morrer cerrado no meio pelo rei Manassés? Sem dúvida nenhuma, os comentaristas são
unânimes em afirmar que essa visão da santidade de Deus, essa visão do trono de Deus por Isaías, fez ele ter aquela sensação de nulidade absoluta que nós vimos no início da aula. Quando nós temos um encontro com a santidade de Deus, não é possível ao homem permanecer na maneira que está. E ele, em contato com essa santidade, veja, isso não se dá pela percepção da condição de homem com o divino. Porque Adão, antes do pecado, ele tinha contato, ele era homem, e ele tinha contato com Deus. Ele sabia que era homem e ele sabia que possuía um Criador. Mas ainda assim, ele tinha comunhão com Deus. Na viração da tarde, a Bíblia diz que Deus tinha comunhão com ele, enfim. Porém, após a queda, Adão passa a se esconder de Deus. Então, não é a condição de humanidade em relação ao divino que faz o homem se amedrontar ou querer se esconder de Deus. É a percepção de impureza diante de uma pureza perfeita, de uma pureza muito superior. Então, Isaías tem essa percepção e Isaías escolhe, Deus o escolhe, e nós vamos perceber isso aqui, que a atitude sempre vem do céu, mas Isaías responde positivamente a esse chamado e abandona a sua estabilidade. Então, ele faz referência aqui, ele vai datar, vai localizar esse seu chamado no ano em que morreu o rei Uzias. Então, como eu disse, Uzias teve um reinado longevo. Se você ler a história de Uzias em 2 Crônicas, ou segundo Crônicas, né, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, você vai ver que Uzias assumiu o reinado aos 16 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele foi um bom rei. Ele trouxe prosperidade para Judá, ele trouxe segurança para as fronteiras de Judá num período difícil em que a Síria era um potente exército, mas ele conseguiu vitórias militares, ele trouxe boa condição econômica para Judá. Então, o povo de Judá, nessa época, vivia bem, estava estabilizado. Então, quando morre Uzias, você pode perceber a importância que tinha um rei para as nações antigamente, a ponto de Israel pedir um rei a Samuel. Veja, todo mundo tem um líder para governar na sua frente de batalha e tomar as decisões, e nós não temos, e eles pedem um rei a Samuel, pedem que o Senhor constitua um rei. Então, o rei concentrava o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei tinha poder para controlar todas as coisas, ele fazia as leis, ele decidia. E quão difícil era você encontrar um bom rei. E um rei longevo que trouxesse estabilidade. Se você já viu filmes de época ou filmes que remetem à época da monarquia, você vai ver que quando morria um rei era aquele alvoroço na corte. Porque quem é que vai assumir o trono? Quem tem o direito é esse, quem tem direito é aquele, conspirações, vamos matar o herdeiro. E Judá tinha estabilidade. Então, com a morte de Uzias, morre junto também a esperança e a expectativa de Judá. Judá, que tem uma condição confortável e estável, Judá vê, junto com a morte do seu rei, a sua segurança sendo abalada. E veja, a Bíblia não traz informações irrelevantes. Nunca a Bíblia é o único livro que nunca vai trazer o que nós chamamos de encher linguiça, né? Já viu encher linguiça? Pega a tripa, vai empurrando a carne com a gordura ali e vai gastando tempo ali, não tem? É um serviço monótono. Então, assim, a Bíblia, todas as informações que ela traz, ela é relevante, ela é importante. Nenhum outro profeta datou o seu ministério, ou uma visão, ou uma profecia, nenhum profeta datou a partir da morte de alguém ou da morte de um rei. Ainda que Isaías tenha feito isso novamente no capítulo 14, a respeito do rei Acais. Mas apenas Isaías faz isso. Todos os outros profetas datam ou localizam a sua profecia ou a sua visão a respeito do ano do reinado de um rei, de algum acontecimento, mas nunca da morte de um rei. Então, se a Bíblia não traz informações irrelevantes, nós podemos supor, é bem razoável, ainda que nós não possamos afirmar, que a intenção de Isaías e do próprio Deus, ao inspirá-lo, era mostrar que a esperança e a expectativa de segurança e de paz e de estabilidade nas fronteiras de Judá e de Israel não poderia estar no rei humano, mas naquele rei que era mais majestoso, mais santo, sobremodo elevado. Nesse rei Israel poderia e deveria confiar. Você sabe como Uzias morreu, apesar de ser um bom homem? Uzias, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor.
Mas chegou um momento, como todos os homens, não é, que vivem em prosperidade, que se elevou o seu coração. Já no final da sua vida, tinha reinado tão bem, provavelmente nos últimos 4 anos de vida. Reinou a partir dos 16. Lá quando ele tinha mais ou menos os seus 64 anos, o seu coração se elevou. E ele foi ao templo, tomou o incensário e tentou fazer algo que era permitido somente aos sacerdotes. E os sacerdotes entraram atrás dele. Veja, a Bíblia diz que 80 homens valentes foram atrás de Uzias e falaram: olha, se você fizer isso, isso não será para sua honra diante do Senhor. Você não pode fazer isso, não é lícito fazer isso. E o coração de Uzias, achando: eu prosperei, Deus me abençoou, eu sou um cara próspero, eu posso oferecer o incenso e passar o incensário, eu posso fazer algo que não é permitido a mim. E ele se indignou contra os 80 sacerdotes, ele não os ouviu. E por se indignar, a Bíblia diz que saiu-lhe a lepra na testa. A lepra tomou conta da sua testa. Quando os sacerdotes viram, aí não era mais um convite para se retirar, né? Pegaram ele na marra e tiraram ele, porque tudo ficaria impuro. E eles poderiam se contaminar, inclusive. E o próprio Uzias cai em si. Quando ele vê que a lepra saiu, ele fala: opa, eu não sou tão bom assim. Não é? Não fui eu que atingi toda essa prosperidade. E aí ele foge, vai para uma cidade de retiro, o rei, e seu filho Jotão fica regente com ele, né, durante os últimos 4 anos. Então ele morre leproso, ele não é curado, não. A Bíblia diz que quando ele é enterrado destacado, porque ele morreu com a lepra, ficou 4 anos infectado. Então você vê que essa visão de Isaías, do trono sublime do Senhor, do Santo de Israel, assentado num alto e sublime trono, é proposital contrastar aquele rei que morre, aquele rei que eleva o seu coração e corrompe o seu coração, em contraste com o rei santo e mais majestoso e mais superior, que apesar da morte de Uzias, ele permanece no seu trono, alto e sublime. Então, é como se Deus estivesse dando a mensagem para Isaías e falasse: olha, tá tudo bem, morreu um homem. A estabilidade de Judá não pode ser concentrada, ou a expectativa de Judá não pode estar concentrada em Uzias. Deve ser concentrada em mim. O meu trono permanece mais superior, inabalável. Então, uma demonstração da santidade de Deus. E nós pegamos essas 2 informações, da morte de Uzias e da visão do trono mais elevado, e vamos continuar analisando o que diz o texto. Então, a palavra aí, eu vi ao Senhor, essa palavra Senhor é Adonai, não é? Que é o título mais nobre, ou o maior título que Deus recebia no Antigo Testamento, que significa soberano. Então, o argumento básico de Isaías, não só aqui, mas em todo o seu livro, é a singularidade de Yahvé como fonte de esperança e segurança para Judá. Então, assim, enquanto a corte de Judá ficava transitando entre, vamos pedir ajuda para o Egito, vamos pedir ajuda para a Síria, não é? E Isaías profetizou o cativeiro babilônico. Então, vamos pedir ajuda para o Egito ou para a Síria, quem vai poder nos livrar disso? E, na verdade, Isaías passa todo o seu livro tentando demonstrar a singularidade de Yahvé. É Yahvé que pode e vai dar segurança a Judá. Então, veja, esse é o termo principal da palavra santo. Quando a palavra santo é utilizada, primariamente, a intenção é mostrar Deus mais excelente, mais destacado. Semana que vem nós falaremos a respeito da sua elevação ética e moral, a elevação ética e moral de Deus. Porém, a intenção primária no uso da palavra santo é mostrar esse rei num alto e sublime trono. Então nós vamos ver justamente a utilização dessa palavra no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que Isaías demonstra, para a gente mostrar o sentido da palavra, né, que o rei está sentado num trono muito distante dele. Não é um trono simplesmente, quem gosta de filme que tem a monarquia, né? Não é que o trono está alguns degraus acima. O trono está alto e sublime, está distante de Isaías. Isaías viu o rei, o Senhor, assentado. Obrigado, meu bem. Viu o rei assentado num alto e sublime trono. Isaías está dizendo: olha, o rei de Israel, o Senhor, ele está muito distante de nós. Ele está muito elevado. Ele está numa relação com a criação sobremodo excelente.
Enquanto Uzias morre, é um rei que no qual nós tínhamos segurança. O Senhor está muito mais elevado. Então ele vai continuar dizendo: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Apenas a título de curiosidade, já que nós estamos trabalhando no texto, é a única vez que a palavra serafins, ou serafim mesmo, enfim, é encontrada na Bíblia. Não há outra referência a esse nome, ainda que João, na sua visão no Apocalipse, ele faça referência a uma descrição de seres angelicais muito parecidas com essa aqui, mas não há esse termo novamente na Bíblia, e a palavra serafim significa incandescente e queimar. João utiliza o termo seres viventes, não é? Então, a santidade e a majestade desse rei deve ser adorada por esses serafins. Então você vê, esse atributo, ele é central e primordial a ponto de levar esses seres a uma adoração contínua. O louvor, e o tema do louvor é a santidade de Deus. Você vê no versículo de número 3, e clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, a santidade de Deus é o tema de um louvor contínuo por parte desses seres que Deus criou especificamente para isso. E você pode lembrar comigo que no templo em Israel, havia cantores destinados também a louvar ao Senhor de forma ininterrupta, né? De permanecer louvando ao Senhor. Então, nós, ao aprendermos a respeito da santidade de Deus, dessa sua condição mais elevada, a reação que deve causar em nós é uma reação de louvor. O Senhor é muito superior a mim. O Senhor está numa condição de santidade a qual é inalcançável para a minha mente. Então, o que deve gerar em nós? Um louvor contínuo. Uma percepção da nossa nulidade absoluta, de que Ele é muito superior, de que Ele é muito mais excelente do que nós. E todas as coisas são feitas por causa dEle. Esse Deus e esse Senhor mais elevado. Então, o hebraico é interessante que ele utiliza das repetições. Nós repetimos isso algumas vezes aqui, né? Ele se utiliza da repetição para dar ênfase em alguma coisa. Lembra de Jesus, por exemplo, né? Nós podemos dar vários exemplos. Jesus, quando ia falar algo que deveria ser prestado atenção, o que ele dizia? Em verdade vos digo. Então, a repetição no hebraico, ela é para chamar a atenção. Então, tudo que Jesus disse era importante, tudo. Mas quando ele falava em verdade vos digo, era para chamar a atenção dos seus ouvintes lá. Presta atenção nisso, isso aqui tem ênfase nisso aqui, isso aqui é importante. Agora, quando nós vamos tratar da santidade de Deus, ela é tão proeminente, tão importante, como nós vimos no início, ela é o brilho das outras perfeições, que não bastou esse superlativo de repetição dupla, como o escritor teve que criar um superlativo, digamos assim. Ele teve de criar uma maneira de se expressar na qual ele repetiu 3 vezes a palavra santo. Então, assim, não tem ênfase maior nas escrituras. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Deus é poderoso, poderoso e poderoso. Você não vai ver a Bíblia dizendo que Deus é amor, é amor, é amor. Ou que Deus é bom, é bom, é bom. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Num louvor contínuo, no qual essa repetição, essa ênfase deve estar na nossa mente. Que Deus é completamente, infinitamente, perfeitamente santo. As Escrituras fazem... Elas fazem questão de demonstrar e de dar essa ênfase, para que nós possamos perceber em qual grau de elevação o Senhor está. Então, o que constitui a sua singularidade ou a sua infinita e particular majestade moral? Rowley, num livro também do século XX, chamado A Fé de Israel, vou abrir aspas para ele diz assim, quando as pessoas temem a Deus, não é a consciência da humanidade na presença do poder divino, mas a consciência do pecado na presença da pureza moral. E eu estou repetindo essa frase que eu utilizei antes, e dando os créditos também, apenas para fazer referência ao versículo 5, que nós vamos ler. Olha a reação de Isaías quando vê esse louvor dos serafins a respeito da santidade de Deus. Ele diz assim, ai de mim, pois estou perdido. Essa palavra
perdido no original é damã, e ela significa ficar quieto ou ser silenciado. Então, na verdade, o que Isaías está querendo dizer e nos informar é que diante daquele coro que louvava a santidade do Senhor, ele estava impossibilitado, ele foi silenciado, ele não podia fazer parte daquele coro que louvava ao Senhor. Ele era impuro, ele não tinha sido santificado e alcançado pelo Senhor, e por causa disso ele foi silenciado, e enquanto todos cantavam, ele tinha de ficar quieto e calado. É interessante que a referência que Isaías faz ao pecado da nação, né? Ele diz, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo também que tem lábios impuros. Isso não foi uma desculpa que Isaías se utilizou diante da santidade de Deus para tentar dizer, todo mundo faz, o Senhor vai relevar. Percebe isso? Nós costumamos fazer isso, não é verdade? Mas é tão normal na nossa sociedade, não é? A mulher usar uma roupa que é um pouco menos moral do que deveria, e aí nós vamos nos adaptando àquilo ali. É tão normal esse dinheiro aqui recebido dessa maneira, de forma não tão lícita assim, mas é a praxe. Deus entende, Deus vai entender. Não é essa a percepção de Isaías diante da santidade de Deus. Pelo contrário, ele usa isso como um agravante. Ele diz, eu sou impuro de lábios e o meu povo, olha que agravante, e o meu povo também tem lábios impuros. Então, ele não utiliza isso como desculpa. Porque, de fato, diante dessa excelência moral e dessa excelência de posição que Deus tem sobre nós, os pecados que estão ao nosso redor, eles são agravantes. Porque o que Isaías deveria ter feito, e ele reconhece aqui, é ter se apartado desse pecado do povo. Então, se o povo faz, eu não faço. Lembra da mensagem do Túlio? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele utilizou aquele texto que diz, não vos conformeis com este século, não tome a forma do século. O século não pode te moldar. Ele utilizou o exemplo, né, daqueles brinquedinhos na areia que nós utilizamos que as crianças utilizam para brincar, né, e faz um moldezinho. Aquilo ali é tomar forma. Então, não é porque todos faziam que Isaías se desculpou. Pelo contrário, todo mundo faz, eu tenho que me apartar disso, porque o Senhor é santo. Então, o estudo da santidade de Deus deve nos levar a essa compreensão de que nós não seremos desculpáveis porque todos fazem. Não é porque o Henrique cometeu um pecado que você pode cometer. Não é porque o irmãozinho fez ou porque você viu o fulano, mas todo mundo faz. Ok, serão todos condenados, então, que fazem. Então, a nossa percepção deve ser de afastamento dessas impurezas. No versículo 6, ele diz assim, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Perceba que nesse processo de encontro de Isaías com a santidade de Deus, e essa condição mais elevada do Senhor, toda a iniciativa foi do céu. Primeiro é o céu que se revela para Isaías, não é? Depois é o céu que o exclui e o impede de participar do coro de santos. E depois é o céu que o purifica. Deus, vendo a confissão do pecado de Isaías, é Deus quem vai lá e manda o anjo purificá-lo. Então, nós que somos regenerados, nós temos que ter essa consciência e gratidão no nosso coração. Que o Senhor nos conduziu e nos separou e nos purificou do meio em que nós estávamos, perdidos nas trevas e praticando as coisas que hoje nós olhamos e condenamos. Então, o senso de gratidão ao se deparar com a santidade de Deus deve ser tremendo, irmãos. Não adianta estudarmos a santidade de Deus, o que significa, a palavra é kadosh. Como o Agnello falava na semana passada. Nós estudamos alguma coisa. Mas e na prática, como é que funciona? Então não adianta, eu sei que a palavra foi utilizada 900 vezes na Bíblia. Muito bom. Eu sei que Deus é 3 vezes santo e nenhum outro atributo é exaltado dessa maneira. Muito bom. Mas o que isso, na sua vida, isso faz? Porque Isaías falou, eu estou excluído, eu estou perdido. Deus me colocou à parte. Eu não posso clamar a Ele como santo. Ele reconheceu o seu pecado. Então, esse brilho mais elevado do Senhor, essa moral mais excelente do Senhor, quando nós recebemos do céu essa revelação, assim como Isaías recebeu, nós não podemos permanecer da mesma maneira. Nós não temos esse direito. Eu já estou dando a deixa para a aula da semana que vem, que é
como esse atributo é comunicável a nós em alguma medida, como nós devemos responder a essa santidade, como ela se comunica a nós. Então, unindo aqui as ideias de expiação e satisfação pelo pecado, e ainda como sacrifício e purificação e reconciliação necessárias para o povo, o serafim enviado pelo Senhor vai lá e toca os lábios de Isaías, e ele é santificado. E olha o que acontece depois que o Senhor expia o seu pecado e reconcilia. Aí no versículo 8, Isaías diz assim, ó: depois disso, depois que eu fui purificado, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías permaneceu silenciado aqui ou não? Permaneceu silenciado ou não? Aqui ele pôde responder. Olha o que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois de ter um encontro com a santidade de Deus, com essa excelência moral e nesse alto e sublime trono, nessa posição de maior destaque que Deus possui em relação a todos os outros, quando Isaías se deparou com isso e confessou o seu pecado, ele foi reconciliado, ele foi purificado, ele foi santificado. E a partir daí, ele não estava mais perdido. Ou Damã, silenciado. Ele não ficou mais silenciado. A partir daí, ele podia responder ao Senhor. Então, que esse estudo e que esse conhecimento a respeito da santidade de Deus possa proporcionar isso em nós. Que nós possamos confessar os nossos pecados, perceber que não há desculpa para eles. Todos nós somos indesculpáveis. Não adianta tentar se justificar. Eu diria o seguinte: confesse mais e explique menos. Só diga que fez. Não tenta dizer o porquê. É porque o rei morreu. Isaías podia ter 1000 desculpas. Aliás, uma coisa que os homens são bons, atributos do homem: dar desculpas. Nós somos bons em dar desculpas, né? Nós criamos desculpas muito facilmente. Como eu sou bom. Você eu não sei. Eu sou bom de dar desculpa. Então, é verdade. É verdade. Só não posso advogar em causa própria, né? Porque, então, assim, como nós somos bons em dar desculpas, em criar motivos para fazer. Ah, mas é por isso, é por aquilo. Essas desculpas, na verdade, na maioria das vezes, são agravantes e não atenuantes. Elas agravam o nosso pecado. Então, que nós possamos, ao estudar essa santidade, essa elevação e excelência do Senhor em relação à criação, que nós possamos, como Isaías, confessar os nossos pecados e sermos reconciliados pelo Senhor. Teria outras coisas que eu poderia abordar aqui, mas eu acho que ficou claro o suficiente. Eu vou abrir também esses 5 minutos. Alguém quer falar, comentar, falar alguma coisa, alguma pergunta? 2 pessoas. Rafael, pode falar. Não, eu acho que o nome em si, a etimologia da palavra é que significa serafins. Aí eu não sei se Isaías deu esse nome ao que ele viu, né? A algo incandescente por causa disso, mas assim, o significado da palavra serafim, se nós fôssemos transliterar, né, seria incandescente ou queimar, ou chama, entendeu? Talvez você vá falar na semana que vem, quando eu abordar um pouco mais sobre esse atributo, o que ele compete a nós. Mas, assim como a justiça também, o atributo de Deus, não é que esteja com a definição errada quando você falou que a ética e a moral de Deus está muito mais elevada do que a nossa. Isso, para nós, quando nos aproximamos da palavra de Deus, é correto no sentido que a Bíblia é um livro escrito para nos revelar algo. E muitos pontos, como o professor Luan falou, existe a fronteira da linguagem. A gente não vai conseguir expressar uma forma de santidade de Deus se a gente não olhar para nós. Mas, uma coisa que é importante, e quem faz muito isso é a filosofia, e o Luan gosta disso, quando a gente fala sobre epistemologia, ou a reflexão do ser, a gente percebe que tanto a santidade quanto os atributos de Deus, ele é a origem de todos. Sim. Ele não está somente elevado na ética, ele é a origem no qual nós podemos perceber que partiu a ideia de justiça, de santidade, desses atributos que nós conhecemos.
Vocês compreenderam? Porque Deus, ele não está na mesma padrão de equivalência mais elevado. Ele é a origem desse padrão. Ele é a base de nós percebermos que algo é santo. Nós percebemos que algo é santo porque a Bíblia nos informa sobre isso. E fala que Deus é santo, santo, santo. Mas se a gente for perceber todos esses atributos, principalmente a justiça, quando a gente fala de justiça, da onde vem a base de justiça? A base de justiça vem do próprio Deus. Se tirar Deus da justiça, da santidade, acaba tudo que nós percebemos o que quer dizer santo, justo ou qualquer outro atributo que seja comunicado. Então, é só para nós elevarmos um pouco mais do pensamento, descobrir que perceber que toda a origem de santo é de Deus. Essa questão de equivalência é para nós entendermos quanto Deus está distante dessa parte que nós temos. Essa vai ser, como eu falei no início, essa vai ser a terceira aula. Então, assim, hoje a intenção era mostrar, ou foi mostrar, o significado original, o primário, no qual a palavra santo é aplicada. Então, o sentido original, quando você lê lá Deus é santo, o que o escritor quer dizer quando você lê isso? Quer dizer que Deus está numa condição muito mais elevada. Por isso que Isaías viu num alto e sublime trono, muito distante. Então, a intenção principal do autor é comunicar isso. Na segunda aula, é como esse atributo será, né, na semana que vem, se Deus permitir, como Deus comunica esse atributo a nós. E na terceira aula, nós vamos falar a respeito da justiça, que é como é manifestada essa santidade. Porque os autores dizem que a justiça não é um atributo propriamente de Deus. Na verdade, a justiça é uma manifestação do atributo de santidade. Então, na terceira aula, nós vamos ver que Deus é a fonte da justiça, o que é justiça. E tudo que ele faz é santo, inclusive quando a gente não entende, seja a loucura maior que nós percebemos, mas se ele fez, é santo. Sempre. Amém. Vamos então encerrar fazendo como os serafins fizeram e cantar o hino de número 11. Se você puder se colocar de pé. Vamos cantar. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente,
tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos. Louvamos a tua santidade, reconhecemos, Senhor, tamanha excelência e distância que há entre nós e o Senhor. O Senhor é sobremodo elevado, nossa mente não pode atingir, mas nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus o Senhor nos aproximou e nos reconciliou a ti, assim como Isaías foi reconciliado, nós em Cristo fomos também, e isso é um privilégio, Senhor, no qual nós não fizemos nada para merecer, continuamos sem fazer e contamos com a tua infinita misericórdia e graça, com o teu amor bendito. Te louvamos, te pedimos, Senhor, que o Senhor continue sendo e nos conduzindo ao culto nessa manhã. Tudo que for feito aqui seja do teu agrado. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 10h30 a gente volta.